Olá, alunos. Professor Cássio. Vamos tratar hoje sobre o tempo atmosférico e o clima. Vamos relembrar alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores. O movimento de rotação, que vocês sabem muito bem, é um movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz realizando ao redor do Sol. Tanto um quanto o outro contribuem bastante para a formação do tempo e do clima. Principalmente o movimento de translação, que é aquele movimento que faz com que a Terra esteja iluminada em diferentes épocas do ano. Relembramos? Vamos agora então à observação dessas imagens aqui. Olhem só, o que lembra essa imagem? Um dia ensolarado. E a próxima imagem o que é? Exatamente, um dia nublado. Esses dias, essas mudanças do tempo ocorrem justamente porque a dinâmica do ar, da atmosfera, vai contribuindo para que isso aconteça. Mas, estudantes, a pergunta é: qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Ele está sempre mudando. Então, nós temos no dia a dia, a chuva, o vento, é aquilo que está acontecendo agora, nós chamamos de tempo. Já o clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, como chuva, vento, temperatura, etc., num lugar, num determinado local, para que você possa determinar o tipo climático. Isso leva no mínimo 30 anos. Aí você vai ter o tipo climático. E nós temos o clima tropical, o clima subtropical, o clima desértico, o clima polar. Então essa é a diferença básica entre tempo é o que está acontecendo agora, e clima, que é o que vai acontecer ao longo dos tempos e que vai dar um tipo climático para uma determinada região. E como ocorrem as mudanças no tempo? Uma das principais contribuições para as mudanças no tempo, além de outros fatores, é a dinâmica das massas de ar. E o que são massas de ar? Massas de ar são grandes porções que adquirem as características do local que elas se formam, tanto de umidade quanto de temperatura. Então observem aqui que essas massas de ar que percorrem o nosso país, elas influenciam porque conforme o local que ela se forma, ela vai ter a característica do lugar que ela se formou. Essa frente fria mesmo que vai surgir aqui, ela vem da massa polar atlântica, que é uma frente fria que se desloca do Polo Sul e se forma no Oceano Atlântico, portanto ela tem umidade e é fria. Já essa grande massa que surge aqui na região da Amazônia, ela é continental porque ela está dentro do continente, não está no mar. Só que a Amazônia tem muita umidade, então aqui ela vem com uma massa de ar úmida e aqui é muito quente. Lembrem-se lá das nossas aulas sobre as zonas de temperatura do planeta. Essa é uma das regiões mais quentes do planeta. Então, conforme essas massas se deslocam, elas levam as características do lugar que ela se formou. Mas vocês já ouviram falar em frente fria, né? Como eu acabei de dizer. O que é uma frente fria? Frente fria é o deslocamento de uma massa de ar. E essa frente fria ela é entendida através da previsão do tempo. E o que é a previsão do tempo? É você conhecer a dinâmica da atmosfera para que você possa informar as pessoas sobre o que vai acontecer no dia a dia. Então, vai chover, não vai chover, vou ter que usar casaco, não vou ter que usar casaco. Ou seja, a dinâmica atmosférica é exatamente aquela que vai dizer para você como que você vai ter que se comportar no seu dia a dia. Vai chover, eu preciso plantar. Vai chover, eu preciso usar uma roupa de frio, levar guarda-chuva. Então, a previsão do tempo é isso. Não é previsão do clima, tá? É previsão do tempo. E vamos ver como o tempo está agora? Agora nós vamos fazer uma prática, alunos. Nós vamos sair da sala e vocês vão observar o tempo como está agora, ok? Vamos lá? Muito bem, já retornamos aqui e observaram o tempo. O tempo hoje está ensolarado. E vamos fazer uma outra prática agora. Peguem os tablets que vocês receberam
e nós vamos observar por 5 minutos a previsão do tempo em Cianorte. Então vocês vão pegar aqui e digitar esse link do CIMEPAR aí no tablet de vocês e vocês vão observar como está a previsão do tempo, ok? Beleza? 5 minutinhos, gente, vamos lá. Muito bem, alunos, vocês perceberam como a previsão do tempo ela tem diferença entre o que você viu lá fora e o que você observou na previsão? Por que existe uma diferença? A previsão diz que vai chover, não é? Porém, está ensolarado. Portanto, você fala, professor, então a previsão errou? Não, isso não significa que a previsão errou. É que a dinâmica atmosfera indica que pode chover a qualquer momento. Nessa previsão de hoje, diz que está calor, está abafado, tem sol, mas as massas de ar podem trazer a chuva para o meio da tarde, para o final da tarde, para a noite. Então, isso não significa que a previsão errou. Ok? Entenderam? E o clima? Vamos relembrar do que é o clima? O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, chuvas, ventos, temperaturas, etc., em um dado local. Para determiná-lo é preciso vários anos de estudos e observações. Então a gente precisa observar o clima durante muito tempo. E ele é importante? Como que o clima influencia nas nossas vidas? Ok? Então nas sociedades humanas o clima influencia as dinâmicas culturais, influencia economicamente, socialmente, tá? Incluindo a maneira como os povos se vestem e se alimentam nas diferentes estações do ano. Então, se você mora numa região do planeta que é muito frio, que cai neve, as construções das casas têm que ser pensado nisso, elas têm que ter um ambiente aquecido, ela tem que ter uma proteção contra a neve, para você não ter uma pressão, para não quebrar o telhado. Em locais muito quentes, a casa não pode ser muito fechada, para poder respirar mais, para poder ter uma ventilação maior. Ou seja, o clima influencia diretamente no modo de vida das pessoas. Então é importante que nós saibamos que o clima define também o comportamento e o modo de vida das pessoas. Ok? E como que o clima se forma? Aí nós temos vários e vários fatores. Vamos ver alguns desses fatores. Latitude. Em áreas próximas à linha do Equador e às regiões tropicais, a quantidade de radiação solar recebida é maior. A temperatura diminui do Equador para os polos. Isso nós vimos, vocês lembram, quando nós tratamos lá das zonas térmicas da Terra, que nós já vimos esse conteúdo. Essa faixa mais no meio do planeta é a faixa mais quente, onde recebe a maior quantidade de sol. Conforme você vai se deslocando, vai aumentando a latitude e a temperatura vai baixando. Então nós temos as regiões mais distantes da linha do Equador, em direção aos polos, são regiões mais frias. Quanto mais próximo ao polo, mais frio. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Então esse é um dos fatores, ok? Porém, até em algumas regiões quentes pode fazer frio. Por quê? Porque aí tem um outro fator que é a altitude, que quanto mais alto, mais frio. Então a temperatura a cada 100 metros aproximadamente cai 0,6 graus. Então você pode estar até numa latitude baixa, onde geralmente faz calor, porém quando você sobe em regiões altas, a temperatura vai caindo, porque o ar é mais rarefeito, existem menos partículas que vão reter calor, por isso a temperatura vai diminuindo. Outro, a maritimidade e a continentalidade. Em áreas próximas ao mar, a variação de temperatura é menor, ou seja, a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, ela é menor, ok? Então a temperatura do ar fica mais equilibrada nas regiões próximas ao mar. As massas de ar, como eu falei antes, que são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se originam, o deslocamento delas levam essas características, uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, uma massa úmida, uma massa seca, tudo isso faz bastante diferença. Outros dois fatores importantes, a vegetação. Os diferentes tipos de vegetação, de cobertura vegetal, apresentam uma variação de densidade, o que isso influencia bastante no calor e na umidade. Regiões muito florestadas liberam mais umidade para o ar e é mais abafado, a sensação térmica é maior. Tá? As correntes marítimas. Cada corrente apresenta
condições específicas de temperatura, que influencia também no clima. Então, em regiões onde o mar é mais quente, vai ter mais umidade, consequentemente, você vai ter mais liberação de vapor da água, que pode promover mais chuvas. E o relevo também influencia, aqui como na Cordilheira do Himalaia, que vocês podem ver, ela interfere diretamente bloqueando as massas de ar. E esse bloqueio das massas de ar vão fazer com que chova mais em alguns locais e chova menos em outros, porque a temperatura, a umidade é impedido pela circulação delas devido ao bloqueio do relevo. Então, viram como são vários e vários fatores, como o tempo e o clima é muito importante. E agora eu tenho algumas questõezinhas, vamos ver se vocês acertam aqui comigo. 2 atividades. O que é tempo atmosférico? A. As condições médias da atmosfera ao longo de muitos anos. B. A variação das condições atmosféricas em um curto período, como horas ou dias. O estudo dos fenômenos naturais da Terra. A previsão exata das condições do solo. Resposta certa: a variação das condições atmosféricas em um curto período, como horas ou dias. 2. Os fatores climáticos influenciam diretamente as condições meteorológicas e a formação dos diferentes climas no planeta? Dentre os fatores a seguir, marque a alternativa que não é considerada um fator climático. Qual é? Movimento de translação. Retomada. Nesta aula nós aprendemos os conceitos de tempo e clima, a importância da previsão do tempo e dos climas para as sociedades humanas no dia a dia e como os fatores climáticos influenciam na formação dos diferentes tipos climáticos.